Ok, pessoal, vamos aqui para mais uma questão, né? Dessa série de questões sobre transformações gasosas. Vamos ler aqui com calma. Diz o seguinte, ó. Antes de realizar uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Tá? Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação dos volumes do pneu é desprezível, marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontravam os pneus. E aqui nós temos as opções de resposta. Bom, queria só fazer uma observação em relação a essa questão sobre pressão utilizada em pneu. Apesar da questão estar utilizando em ATM, né, a pressão em pneu é muito utilizado a unidade de libra-força por polegada ao quadrado, que seria, no caso, aí um PSI, né, o PSI, que é uma unidade aí inglesa, né? Mas, enfim, vamos responder utilizando as unidades que a questão pede, né? Então, eu tenho aqui a temperatura inicial do pneu, que é de 30 graus Celsius. Então, seria o estado 1, né? T1 igual a 30 graus Celsius. E a pressão nessa temperatura de 3 atm, ok? Bom, depois de 5 horas, né, mediu novamente a pressão e constatou 3,4 atm. Então, a pressão do estado 2. Né? P2, vou colocar aqui, ó, P2 igual a 3,4 atm. Então, veio um leve aumento aí na pressão do pneu. Bom, sabendo que a variação de volume dos pneus é o quê? Desprezível. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó, não houve mudança no volume do pneu. Então, o volume do estado 1 é igual ao volume do estado 2. Então, eu posso chamar essa transformação aqui de uma transformação isométrica ou isocórica, enfim. A gente viu na teoria que pode ser 3 nomes, né? Isocórica, também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Importante saber os nomes possíveis, né? Isovolumétrica. Bom, nessa transformação, o que é constante? Volume constante, que é o que está acontecendo, né? A gente está expressando a variação de volume. Bom, então, qual será a nova temperatura, né? Marque a alternativa que indica a temperatura que se encontravam os pneus, tá? Então, nessa nova pressão, né? Vamos chamar aqui de T2, que é a temperatura do estado 2, ok? Bom, então, primeira coisa, temperatura tem que ser em Kelvin, tem que ser em temperatura absoluta. Apesar do resultado aqui, ele quer saber em graus Celsius, quando a gente trabalha com as mudanças gasosas ou transformações gasosas, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Temperatura absoluta. Então, T1 é igual a 30. Vamos somar aqui com 273. E eu vou obter aqui uma temperatura de quanto? Somando 30 com 273, 303 Kelvin. Ok? 30 mais 273, 303 Kelvin. Então, nós temos aqui a temperatura do estado 1. Bom, agora a gente pode utilizar a equação da transformação isométrica, que diz o seguinte, ó, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Bom, o valor de P1 de 3 atm, pressão inicial, e a temperatura inicial, 303 Kelvin, igual. O valor de P2, né? 3,4 atm, e a temperatura do estado 2 é o que nós queremos determinar. Bom, a gente pode cancelar aqui ATM com ATM e fazer aqui um produto do meio pelos extremos. Né? O que a gente vai obter? 3 ao multiplicar o T2, né? Produto cruzado, então aqui eu tenho 3T2 igual a 303 Kelvin vezes 3,4. Então, 3T2 é igual. Se nós multiplicarmos 303 por 3,4, nós vamos obter 1030
2 Kelvin. Logo, a temperatura do estado 2 é 1030,2 Kelvin. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, dividindo esse valor por 3, nós vamos obter 343,4 Kelvin. Então, essa é a temperatura do estado 2, né, em Kelvin, a temperatura absoluta. Bom, ele quer saber esse resultado, né, em graus Celsius. Então, a gente faz agora a transformação de volta para graus Celsius. Então, observe que, quando eu tenho uma temperatura em graus Celsius e quero encontrar ela em Kelvin, eu somo com 273. Agora, quando eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero encontrar em graus Celsius, eu subtraio de 273. Então, essa temperatura T2 em graus Celsius vai ser igual a 343,4 menos 273. Vamos fazer essa subtração? Menos 273, né? Nós vamos obter exatamente 70,4 graus Celsius. Ou seja, a temperatura T2 em graus Celsius é de 70,4 graus Celsius. Ok? Então, a opção correta aí é a letra A, né? A opção correta aqui é a letra A. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. E a gente vai continuar fazendo outras gravações, né? Para ajudar o entendimento aí sobre transformações gasosas. Até a próxima.